A internet e as redes sociais deram origem a um número preocupante de teorias da conspiração perturbadoras ao longo dos anos, que, se verdadeiras, mudariam drasticamente nossas vidas. Neste vídeo, exploraremos as possíveis razões do silêncio extraterrestre e investigaremos as preocupantes conexões entre um ex-presidente dos Estados Unidos da América e uma série de fatalidades inesperadas. Pegue seu chapéu de papel alumínio, tranque as portas, acenda as luzes e aproveite. A conta secreta de Ghislaine Maxwell no Reddit. Em julho de 2020, Ghislaine Maxwell foi presa e acusada pelo governo federal dos Estados Unidos da América por aliciar menores e tráfico sexual devido ao seu papel como recrutadora de Jeffrey Epstein. Em dezembro de 2021, ela foi condenada em 5 de junho a acusações, incluindo tráfico sexual de menor. Maxwell também enfrenta um segundo julgamento por pré-júri sobre declarações falsas feitas sob juramento a respeito do abuso de Epstein a menores de idade. Ela está presa na Instituição Correcional Federal em Tallahassee, Flórida. Desde a prisão de Ghislaine Maxwell, acusações no Reddit sugerem que um dos usuários mais proeminentes da plataforma, Hugh Maxwell Hill, poderia ser a própria Maxwell. Os defensores dessa teoria indicam evidências, como o sobrenome Maxwell compartilhado, e que Hill se refere à residência da família Maxwell em Haddington Hill Hall, no Reino Unido. O tempo de atividade de postagem do usuário se alinha de maneira estranha com as aparições públicas de Ghislaine Maxwell. Alguns acreditam que a linguagem nas postagens de Maxwell Hill sugere viagens internacionais e uma atitude preocupante sobre pedofilia. Essa teoria ganhou força porque o usuário Maxwell Hill, que era muito ativo no Reddit, um dos usuários mais ativos da plataforma, não postou nada desde antes de 2 de julho de 2020, o dia da prisão de Glenn. Essa foi a última postagem deles. Teóricos da conspiração alegam que as lacunas no histórico de postagens do usuário coincidem com eventos importantes na vida de Maxwell, como a morte de sua mãe em 2013 e outros eventos de alto perfil, sugerindo que ela não conseguia postar sobre vários tópicos devido às suas circunstâncias. Eles também citam um artigo do Gizmodo de 2011, onde Maxwell Hill mencionou estar ocupado com um empreendimento comercial, provavelmente o Projeto Terra-Mar, uma organização de conservação marinha sem fins lucrativos, fundada por Ghislaine Maxwell em 2012. Então é coincidência que o usuário Maxwell Hill era moderador do Our Environment e do subreddit menor Our EnviroAction, apresentando muitas postagens sobre proteção oceânica. Eles também destacam que Maxwell Hill afirma ter nascido em dezembro, como Ghislaine, e usa uma mistura de ortografia britânica e americana, bem como gírias francesas. Maxwell nasceu na França, foi criado no Reino Unido e tem passaporte americano. Maxwell Hill é um dos usuários mais famosos do Reddit, sendo o primeiro a receber mais de 1 milhão de pontos de karma. Ele permanece entre os 10 maiores ganhadores, com quase 15 milhões de pontos. Além disso, eles moderam várias comunidades bem conhecidas, incluindo notícias do mundo, viagens, saúde, meio ambiente e Bad Cop No Donut, que se concentra em má conduta policial. Alguns creem que Maxwell Hill usou sua influência para moldar a opinião pública, normalizar a pedofilia e ocultar crimes. Em 2022, a conspiração aumentou seriamente quando, em 19 de abril, uma foto foi postada na conta do Twitter do Plainsight que parecia mostrar uma troca de e-mails de maio de 2016 entre o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein e Elon Musk. Epstein supostamente perguntou a Musk se ele conseguiu se encontrar com Ghislaine no treino de Kung Fu no sábado. Musk supostamente respondeu a Epstein com "Eu fui, obrigado". No dia do suposto encontro, o usuário Maxwell Hill postou de forma atípica uma publicação de ciência espacial com teóricos da conspiração, acreditando que era isso que ela havia discutido com Musk durante a sessão de Kung Fu. Publicações sobre essa teoria da conspiração receberam milhares de votos positivos em vários subreddits, especialmente em r/conspiracy e Repstein. Porém, outros usuários do Reddit manifestaram preocupação com o real Maxwell Hill, que foi associado, segundo alguns, sem provas sólidas, a um conhecido associado de um pedófilo condenado. Um usuário descreveu Maxwell Hill como um indivíduo comum. Analisamos a fundo essas postagens e há alguma verdade no que as teorias estão alegando. Também é difícil encontrar informações sobre o assunto no Google, o que achamos muito estranho. Tente por si mesmo, digite Ghislaine Maxwell conta Reddit.
Há muitos artigos online, mas eles não aparecem instantaneamente no Google, o que parece estranho. Atualmente, não há como provar se o usuário Maxwell Hill é Ghislaine Maxwell sem que o Reddit.com confirme publicamente essa informação. E considerando a sugestão de seu envolvimento na conspiração, isso parece muito improvável. O que você acha disso? Eu te digo agora, uma vez que você entra nessa toca do coelho, é difícil sair, então proceda com cautela. A morte de Beverly Eckert. Beverly Eckert e Sean Rooney moravam em Glenbrook, Stamford, Connecticut e estavam casados há 21 anos. As vidas deles e de milhares de outros mudaram para sempre em 11 de setembro de 2001. Nesse dia, Sean trabalhava no 19º andar da Torre Sul do World Trade Center como funcionário da ONU, uma empresa de avaliação de riscos no ramo de seguros. Naquela manhã, ele ligou e deixou mensagens de voz para a esposa. Beverly soube dos ataques e ligou para ele que havia chegado ao 105º andar e tentava alcançar o telhado. Ela ficou no telefone depois que ele ficou preso e ouviu uma explosão alta quando o prédio desabou. A linha caiu e os dois nunca mais voltaram a se falar. Após os ataques, Beverly se tornou uma defensora proeminente para as famílias afetadas. Ela trabalhou com outros para estabelecer a Comissão do 9 de Setembro, melhorar a segurança nacional e criar um memorial no World Trade Center. Ela também pediu aos funcionários federais que reforçassem a proteção contra o terrorismo e defendeu reformas na inteligência dos Estados Unidos da América, opondo-se às guerras no Iraque e no Afeganistão. Ela colaborou com os funcionários da cidade em vários projetos de memorial e plantou bétulas no Parque Cove Island em memória de seu marido e encomendou um mural na estação de trem de Glenbrook, que ele usava frequentemente para seu trajeto. Em 19 de dezembro de 2003, Eckert publicou um manifesto extraordinário, intitulado Meu silêncio não pode ser entediado. Eis o que ela escreveu. Optei por ir ao tribunal em vez de aceitar uma compensação do fundo para as vítimas do 11 de setembro. Quero entender como nossos sistemas de inteligência e segurança falharam tanto, permitindo que fanáticos religiosos usassem 4 aviões americanos para atacar nossas cidades e matar 3.000 civis com assustadora facilidade. Quero saber por que 2 arranha-céus de 110 andares desabaram em menos de 2 horas e por que as opções de fuga e resgate eram tão limitadas. O fundo das vítimas não foi criado por compaixão. Na verdade, foi um reconhecimento de mau gosto do Congresso de que interferiu em nosso sistema de justiça civil de uma maneira sem precedentes. Digo ao Congresso, grandes empresas e a todos que conspiraram para desviar a atenção das falhas do governo e do setor privado, que a vida do meu marido era inestimável e não permitirei que sua morte seja insignificante. Meu silêncio não pode ser comprado. Após anos de campanha incansável pela verdade sobre o 11 de setembro, a tragédia atingiu novamente Eckert e sua família quando ela morreu no acidente do voo 3TAPUS 1407 da Callaghan Air perto de Buffalo, Nova York, em 12 de fevereiro de 2009, matando todos os 49 a bordo. Ela viajava para uma reunião familiar para comemorar o 58º aniversário de seu falecido marido em 15 de fevereiro e apresentaria uma bolsa de estudos em sua homenagem na Canisius High School. Em 18 de junho de 2009, a executora de sua irmã, Margaret Eckert, entrou com um processo em New Haven, Connecticut, contra a Callaghan Air, Pinnacle Airlines e Continental Airlines, alegando que elas foram responsáveis pelo acidente. O envolvimento do FBI no acidente levantou suspeitas de jogo sujo, atiçando os teóricos da conspiração. Depois que foi revelado, Eckert se encontrou com o presidente Obama na Casa Branca, instando-o a iniciar uma segunda investigação sobre os eventos de 11 de setembro. A questão é, Eckert chegou muito perto da verdade sobre os eventos daquele dia e teve que ser silenciado? Um destino que ocorreu com outros pesquisadores e ativistas? Acho que nunca saberemos. Até hoje, uma segunda investigação sobre o 11 de setembro não aconteceu. A teoria da floresta escura. Estima-se que existam bilhões de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea e possivelmente trilhões no universo. Portanto, é ingênuo pensar que a Terra é o único planeta habitável, o único onde qualquer forma de vida pode sobreviver? Essa questão é discutida desde a descoberta do espaço. Dada a natureza infinita do universo, a ideia de que a vida não existe fora da Terra parece inconcebível.
Talvez a pergunta maior seja: por que ainda não a descobrimos? A equação de Drake, criada por Frank Drake em 1961, pode ser usada para estimar o número de civilizações alienígenas que podem existir na galáxia. Quando aplicada, essa equação sugere que deveria haver pelo menos 20 civilizações em nosso bairro cósmico. Dada essa estimativa, é intrigante que ainda não tenhamos descoberto nenhuma outra forma de vida no universo, pelo que sabemos. A discrepância significativa entre o número esperado de civilizações avançadas no espaço e a falta de evidências de qualquer uma é conhecida como o paradoxo de Fermi. Esse paradoxo levou a inúmeras teorias e possíveis soluções nas últimas décadas. Alguns sugerem que a vida é rara e que civilizações podem existir brevemente antes da autodestruição, ou nunca desenvolverem a tecnologia para fazer contato. No entanto, outra solução conhecida como a teoria da floresta escura propõe que existe vida extraterrestre lá fora, mas por vários motivos, os alienígenas escolheram deliberadamente nos evitar, mantendo-se em silêncio por medo de serem descobertos e eliminados por civilizações avançadas potencialmente hostis, como nós. É provável que eles também sejam hostis, acreditando que outras civilizações seriam iguais. A teoria compara o universo a uma floresta escura, onde o medo e o desconhecido te cercam, enquanto você se move cautelosamente entre as árvores, temendo não ser notado ou atacado por algo desconhecido. Assim como nos sentimos perdidos em uma floresta, a vida alienígena pode hesitar em confrontar o desconhecido, temendo se tornar alvo de destruição. Esta teoria foi explorada na série da Netflix Problema dos Três Corpos, baseada na trilogia de ficção científica chinesa. Após um século de busca, essa pode ser a razão de não termos detectado nenhum sinal de vida alienígena. Será que eles optaram por ficar em silêncio por medo? Estamos arriscando nosso planeta ao enviar sinais para civilizações potencialmente hostis? Se eles tiverem motivos válidos para se esconder, como sugeriu Stephen Hawking, isso pode levar a consequências sérias. Se essa teoria estiver correta, devemos parar de transmitir nossa existência para uma sociedade que pode ser mais maliciosa do que a nossa. O que você acha disso? A contagem de corpos de Clinton. A crença de que Bill e Hillary Clinton secretamente mataram seus inimigos políticos vem circulando há décadas. A teoria da conspiração sobre a contagem de corpos dos Clinton ganhou força online, insinuando uma ligação sinistra entre os Clintons e várias mortes misteriosas e sem explicação. Essa teoria sugere que o ex-presidente americano Bill Clinton e sua esposa Hillary Clinton, ex-secretária de Estado, arquitetaram o assassinato de adversários políticos, frequentemente disfarçados de suicídio. Relatadamente, a lista de supostas vítimas inclui mais de 50 indivíduos. A teoria da contagem de corpos surgiu em 1993 com Linda Thompson, advogada e ativista da milícia de Indianápolis, que listou 34 pessoas ligadas aos Clintons que morreram. Ela chamou isso de contagem de corpos Clinton, coincidência ou o beijo da morte. Embora Thompson admitisse não ter evidências diretas ligando Clinton a qualquer morte, ela sugeriu que as mortes foram provavelmente causadas por pessoas tentando controlar o presidente, sem nomear indivíduos específicos. Um documentário lançado em 1994, intitulado As Crônicas de Clinton, uma investigação sobre as supostas atividades criminosas de Bill Clinton, acusou Bill de vários crimes, incluindo assassinato. A teoria ganhou força em 1987 com as mortes dos adolescentes Don Henry e Kevin Ives, encontrados mortos em trilhos de trem no Arkansas. As mortes, antes consideradas acidentais, foram reclassificadas como homicídios após uma segunda autópsia. Teóricos da conspiração, incluindo a mãe de Kevin, Linda, acreditam que os meninos foram mortos após testemunharem uma entrega de drogas ligada a Barry e que Bill Clinton encobriu o caso. Outras mortes notáveis associadas aos Clintons incluem C. Victor Razor, segundo co-presidente de finanças nacionais de Bill Clinton, que morreu em um acidente de avião em 30 de julho de 1992, perto de Dillingham, Alaska, junto com seu filho e mais 4 pessoas. Mary Mahoney, ex-estagiária da Casa Branca, foi baleada durante um assalto a uma Starbucks em Georgetown em 1997. Alguns teóricos da conspiração afirmam que ela foi morta por ordens dos Clintons. John F. Kennedy Jr., proeminente na política de Nova York, morreu em um acidente de avião em 16 de julho. Enquanto planejava concorrer ao assento no Senado, vago pelo senador Daniel Neuenheim, posteriormente conquistado por Hillary Clinton.
Jerry Parks, chefe de segurança da campanha de Clinton em 1992, foi baleado 10 vezes em Little Rock, Arkansas, em 26 de setembro de 1993. Seu filho alegou que seu pai tinha informações prejudiciais sobre Clinton, e Kobe Bryant e outras 8 pessoas morreram em um acidente de helicóptero em 26 de janeiro de 2020. O movimento QAnon alegou que o acidente foi orquestrado para impedir Bryant de expor a má conduta financeira dos Clintons. O presidente haitiano Jovenel Moïse foi assassinado em 7 de julho de 2021. Sua esposa Martine ficou ferida no ataque. Teóricos da conspiração alegam que os Clintons estavam envolvidos devido a controvérsias sobre a ajuda da Fundação Clinton ao Haiti, especialmente em relação a trailers de sala de aula inseguros. O movimento QAnon também discutiu seu possível envolvimento online, fazendo com que o termo Clintons se tornasse tendência no Twitter. E talvez a mais controversa de todas as mortes ligadas aos Clintons foi a do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, que foi encontrado morto em sua cela no Centro Correcional Metropolitano em Manhattan em 10 de agosto de 2019. Uma autópsia determinou sua morte como suicídio por enforcamento, gerando teorias da conspiração nas redes sociais. Trump retweetou alegações ligando a morte de Epstein a Clinton, usando a hashtag ClintonBodyCount, e o comentarista político Sinesh de Souza expressou apoio à teoria de que os Clintons foram responsáveis pela morte de Epstein. Há muitas outras mortes supostamente ligadas aos Clintons, e alegações mais ultrajantes sugerindo que eles também são responsáveis pelas mortes de Anthony Bourdain, Ruth Bader Ginsburg e Rainha Elizabeth II. Apesar de os Clintons terem conexões com as pessoas citadas, não há provas que sustentem as acusações de que eles são responsáveis por esses óbitos. Ou existe? O que você acha dessa teoria? Poderíamos investigar mais, mas provavelmente não deveríamos. A conspiração da Boeing e a morte de Joshua Dean e John Barnett. Joshua Dean e John Barnett, ex-funcionários da Boeing, levantaram preocupações significativas sobre a segurança de suas aeronaves. Alegações de defeitos de fabricação e problemas de segurança levaram a investigações e ações legais contra a Boeing. Em janeiro de 2024, a investigação se intensificou quando a tampa da porta de um Alaskan Airlines 737 MAX 9 se soltou durante um voo. Felizmente, todos os passageiros e tripulantes sobreviveram. No entanto, o incidente levou mais de 100 denunciantes a se apresentarem e relatarem suas preocupações sobre a empresa para a Administração Federal de Aviação. Até o final de maio de 2024, tanto Dean quanto Barnett acabaram mortos, levantando questões sobre se suas mortes foram coincidência ou conspiração. Joshua Dean, ex-auditor de qualidade na Spirit AeroSystems, fabricante de componentes cruciais para aeronaves da Boeing. Ele começou a trabalhar na instalação em Wichita, Kansas, em 2019, após se formar na faculdade com um diploma em engenharia mecânica. Ele foi demitido em 2020, durante a pandemia de doença do coronavírus 2019, mas foi recontratado em maio de 2021 como auditor de qualidade. Neste papel, Dean descobriu defeitos na fabricação do Boeing 737 MAX, a quarta geração dos aviões comerciais 737 da Boeing. Dean expressou suas preocupações e afirmou que a Spirit Airlines as ignorou, mesmo após ele ter registrado uma reclamação com a FAA. Depois de reiterar os problemas em outubro de 2022, ele descobriu que a Spirit ainda não tomou nenhuma ação. Em abril de 2023, ele foi demitido, alegando ser uma retaliação por levantar preocupações, servindo como aviso para outros permanecerem em silêncio sobre os defeitos. Após o incidente com a Alaska Airlines, as alegações de Dean provocaram um maior escrutínio tanto da Boeing quanto da Spirit. Em abril, Dean, de 45 anos, adoeceu repentinamente e foi internado no hospital devido a dificuldades para respirar. Ele foi entubado, mas depois desenvolveu pneumonia e uma grave infecção bacteriana conhecida como Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Sua condição piorou rapidamente e ele foi transportado de avião de Wichita para um hospital em Oklahoma City, onde foi colocado em uma máquina de oxigenação por membrana extracorpórea que circula e oxigena o sangue fora do corpo, assumindo a função do coração e dos pulmões quando estes não conseguem funcionar sozinhos. Uma tomografia computadorizada revelou que ele sofreu um derrame e os médicos cogitaram amputar suas mãos e pés.
O homem saudável e em forma, de 45 anos, sofreu uma morte brutal no dia 1º de maio. Em situação similar, John Burnett teve o mesmo fim. Brett trabalhou para a Boeing por mais de 30 anos e levantou várias preocupações sobre a produção do Boeing 787 Dreamliner. De 2010 a 2017, ele atuou como gerente de controle de qualidade na fábrica da Boeing, na Carolina do Sul, onde expressou preocupações contínuas sobre defeitos de fabricação. Em 2013, ele enfrentou um rebaixamento após levantar preocupações sobre violações de processo, alegando que a gerência pressionava os funcionários a não documentar defeitos, levando a registros imprecisos. Durante uma inspeção na Spirit AeroSystems, ele identificou 300 defeitos, mas disseram-lhe que era excessivo. Durante uma visita de acompanhamento, ele foi excluído e apenas 50 defeitos foram relatados. Em 2016, ele denunciou um gerente sénior por instalar um tubo hidráulico danificado, mas novamente, nenhuma ação foi tomada. Em 2017, a equipe de Barnett descobriu que 25% dos 787 sistemas de oxigênio falhariam em emergências, o que a gerência ignorou. Ele alertou a FAA, que posteriormente confirmou o problema. Semelhante a Dean, Barnett foi rebaixado e removido da gerência, o que ele disse ser uma retaliação por suas reclamações. Ele foi reintegrado depois, mas em outro departamento. Em 2017, ele apresentou uma campanha de denúncia do FIA Air 21 contra a Boeing, alegando várias inadequações no controle de qualidade que comprometiam a segurança do voo. No mesmo ano, ele se aposentou e processou a Boeing, alegando que prejudicaram sua carreira por levantar preocupações com a segurança. Barnett apareceu no documentário da Netflix de 2022, Downfall: The Case Against Boeing, e participou de várias entrevistas em jornais e na televisão. No início de 2024, ele expressou preocupações sobre a cultura de trabalho da Boeing e a segurança dos veículos após o incidente com o voo 1282 da Alaska Airlines. Em 9 de março de 2024, Barnett foi encontrado morto com um ferimento de bala em Charleston, Carolina do Sul. O legista determinou sua morte como suicídio em meio ao contínuo sofrimento pessoal relacionado ao processo judicial. A morte dos denunciantes gerou teorias da conspiração e aumentou o escrutínio sobre as práticas de segurança da Boeing, levantando especulações se foram mortos para silenciá-los. Também levanta a questão de quão seguro é voar em uma aeronave da Boeing. O que você acha disso?